E já compartilhar a tela. Boa. Pessoal, essa gravação vai estar no nosso canal do YouTube depois, então se alguma coisa não ficou clara, vai estar por lá e todo mundo que se inscreveu para essa conversa, eu vou enviar o link, por e-mail. Mas estamos aqui para falar da nossa querida RAN, a Rainforest Investigations Network. A gente está abrindo candidaturas ao 6º ano dessa fellowship e alguns números desses últimos 5 anos. Então, a gente já apoiou 65 jornalistas com essa bolsa. Eles já produziram 217 reportagens, que tiveram 741 republicações e foi visualizada por mais de 16 milhões de pessoas. Esse fellowship, ele é dedicado exclusivamente para uma cobertura de florestas tropicais. E a gente tem fellows que cobrem a Amazônia, a Bacia do Congo e o Sudoeste Asiático. E essas reportagens, claramente, elas vêm de diferentes países que têm essas florestas. E aqui, acho que foi a nossa turma de 2022, se eu não me engano. Então, como funciona? Tem o apoio financeiro, que é coberto pelo Pulitzer Center. A gente recebe muitas perguntas sobre isso. O apoio financeiro, ele depende. Então, ele depende, por exemplo, eu, Fernanda, vou me candidatar com o veículo X. O salário mensal que o veículo X me daria no meu país para fazer essas reportagens é coberto pelo Pulitzer. A gente também tem orientação editorial. Então, por exemplo, vocês vão fazer uma proposta para nós, se essa proposta for aceita, a gente vai trabalhar junto com vocês, com a sua equipe editorial, para dar forma a essa proposta, para visualizá-la numa série, entender como pode ocorrer tanto a execução dessas reportagens e também a promoção delas, mas no fim das contas, vocês têm total independência editorial. Então, o Pulitzer vai fazer sugestões, mas quem bate martelo são vocês, e a equipe de vocês nos seus veículos. A gente também tem e foca bastante em capacitação, então a gente tem mais de 20 treinamentos, durante o ano, e esses treinamentos eles são sobre uma série de coisas, sobre, pesquisa em pessoas, empresas, análise de dados, visualização de dados. Então, sempre no comecinho de cada turma, a gente envia uma enquete e pergunta para os jornalistas, assim, o que que eles estão mais interessados em aprender, como que a gente pode meio que montar toda esse currículo, assim, que daí a gente segue ao decorrer do ano. E se a gente não tiver uma pessoa da nossa equipe que possa fazer essa capacitação, a gente procura parceiros que podem vir conversar com vocês, e dar uma aula ou mostrar determinada, plataforma aos jornalistas. A gente foca muito em colaboração, porque é bem legal que tem, enfim, né, jornalistas dessas 3 grandes áreas do mundo, então a gente fala que muitas vezes os problemas são parecidos e as soluções também podem ser. Então a gente gosta de ter esse diálogo aberto entre os jornalistas mesmos para fazer, reportagens colaborativas, transfronteiriças e que levem a um impacto real. A gente também tem toda uma equipe de educação e engagement, que a gente chama no Pulitzer, então seria promoção, né, então, é toda essa ideia que a história não acaba quando ela é publicada, mas que a gente tenta criar vários materiais educacionais sobre a história, para que eles possam também atingir novas audiências. Então tem todo um cuidado aí para fazer uma promoção também especial do trabalho que vocês passam um ano investigando e fazendo.
A gente também tem, acesso a ferramentas e bancos de dados. Um exemplo disso, por exemplo, uma plataforma que vira a melhor amiga de todo jornalista, que se chama Sayari. Então, a gente tem acesso ao Sayari e dá para fazer muitas pesquisas sobre, fluxos financeiros, importações e exportações, dá para visualizar isso de uma forma bem legal. E de novo, né, uma comunidade global de jornalistas, não só o pessoal que vai fazer parte do seu cohort, mas também de todos os 5 anos anteriores que estão sempre no Signal, um ajudando o outro, dando dicas e fazendo boas conversas por lá. É, a gente gosta de dar esse exemplo, de como funciona o modelo da REN e do Pulitzer Center, que foi uma grande colaboração entre o New York Times, o Intercept, e os jornalistas envolvidos, eles conseguiram mapear, pistas de pouso clandestinas e, foi publicado nos 2 veículos, quantificaram isso de maneiras diferentes, né, então às vezes a gente também recebe, propostas de tipo: "Ah, eu quero trabalhar com esse veículo, mas esse veículo quer uma história exclusiva". Isso não é um problema necessariamente para colaborações, né, sempre dá para trabalhar um grande assunto pode ser trabalhado de diferentes maneiras, então, pensar nisso também é bem importante. O que cada veículo, precisa ou quer de determinada história. E essa história também, ela foi além do Brasil, teve os parceiros no Armando Info que fizeram uma versão, da Venezuela e das pistas de pouso clandestinas e como, elas eram basicamente usadas na logística para transportar ouro ilegal. E também a gente gosta muito e cada vez mais de, oferecer soluções tecnológicas para os jornalistas que estão trabalhando conosco, né. Então, um grande projeto que tem acho que 4 anos agora, 3 ou 4 anos, é o Amazon Mining Watch, que monitora, mineria na Amazônia. Ele foi feito em parceria com o Earth Genome e com Amazon Conservation, então também tem, insights a cada 4 meses que são enviados para os jornalistas sobre novos hotspots de mineração na Amazônia. E inspirado também no Amazon Mining Watch, a gente está criando um novo produto que se chama Africa Mining Watch. Então, de novo, né, o que eu falei, a gente tem as mesmas ameaças nas diferentes regiões, mas também podemos ter as mesmas soluções. Um pouquinho do impacto do RAN. Aqui, ó, Flávia, a gente já fez um jabazinho aqui, mas, a gente colocou esse ano o impacto da reportagem, da série do Flávio, Poder e Devastação, que está sendo publicada na Folha de São Paulo, mas, como o STF barrou emendas parlamentares, para obras que estavam causando destruição do meio ambiente, e e também, esse é um tipo de impacto, né, e um impacto super significativo. Mas a gente também considera impacto em vários níveis. Pode ser um impacto individual, então, às vezes, você era freela e conseguiu, não sei, algum posto numa redação a partir do seu fellowship. Pode ser um impacto organizacional, digamos que você estava trabalhando num veículo que não tinha muito espaço para uma cobertura de meio ambiente, era aquela coisa que ficava sempre na linha de escanteio e tal, mas com as suas reportagens o veículo entendeu que poderia dar maior espaço para esse tipo de cobertura. E daí também tem o impacto que eu acho que todo jornalista sonha de mudar a regulamentação, de fazer um impacto grande, fazer, enfim, uma diferença, na sociedade mesmo. A gente gosta muito de dar o exemplo do Yao Hua Law, que ele era um bolsista da Malásia, e ele teve, acho que o impacto do Ryan nos 3 níveis, assim, eh, tanto para a carreira dele,
quanto para a organização, ele tem um veículo de jornalismo investigativo de meio ambiente na Malásia, que se chama Macaranga. O veículo dele ganhou bastante, projeção nacional e internacional. Com o fellowship do RAN dele, ele também ganhou o prêmio Sigma de jornalismo de dados. E atualmente ele é bolsista Nieman na Universidade de Harvard. Então, muito legal acompanhar a trajetória dele, desde o fellowship até onde ele está agora. Então, um pouquinho mais sobre capacitação e parcerias. Em 2025, a gente teve 16 sessões, mais de 23 horas de treinamento. E aqui um, um testemunho de um jornalista, falando como as ferramentas e os recursos, também o papo com a nossa equipe ajudou essa pessoa a aprimorar o trabalho e pensar em possibilidades que ela não havia pensado antes. E um pouquinho mais sobre o nosso apoio. A gente tem uma reunião que a gente chama de Data Hour, então, hora dos dados. Nessa reunião, a gente basicamente fala com os jornalistas, o que você quer fazer e quais são os obstáculos que você está enfrentando para executar isso. Então, é uma hora da gente trocar ideia e entender qual que é a metodologia da reportagem, o que que a gente tem à nossa disposição para fazer essa metodologia acontecer. E de novo, fazendo sugestões da nossa equipe, entendendo, quais são as prioridades da sua equipe. A gente também tem como se fosse umas aulas particulares. Então, digamos que em algum treinamento sobre, não sei, monitoramento geoespacial. Você foi no treinamento, curtiu, mas ainda tem dúvidas, alguma coisa não ficou claro. Então, a gente poderia ter uma aula particular e aplicar tudo que foi abordado no treinamento no seu caso específico. Também todas as nossas aulas, elas ficam gravadas e ficam numa plataforma que a gente chama, que a gente usa bastante, que se chama Confluence, que é tipo a nossa redação online, assim. Então, todos os fellows têm que colocar toda a pesquisa que eles estão fazendo no Confluence. É muito legal porque os outros fellows também podem ter acesso a isso e fazer sugestões. A gente também tem a nossa equipe de dados que fazem uns mapas interativos incríveis e, dependendo do que o seu veículo precisa, né, porque alguns veículos têm equipes imensas de visualização de dados, então eles não precisam muito da nossa equipe fazendo essa parte. Outros têm menos recursos para isso. Então a gente sempre pode, conversar, entender as necessidades e também traçar um plano bom, para dar seguimento às reportagens. Também tem apoio de pesquisa e, como a gente falou, acesso a bancos de dados e ferramentas pagas, pelo Pulitzer. Um pouquinho mais sobre os parceiros estratégicos também. Então o Earth Genome, é o nosso parceiro para o Amazon Mining Watch e agora para o Africa Mining Watch, e para muitos outros projetos. A gente também tem a assinatura do Planet, que dá, imagens de satélite em alta resolução. O Apiary é o nosso banco de dados interno, que dá para fazer um monte de análise de cross-reference, então ver várias bases de dados ao mesmo tempo. Digamos que você está pesquisando uma pessoa, um político, e você quer ver em quais bases de dados esse nome específico ou essa empresa específica aparece. Você consegue fazer todo esse trabalho lá. O Sayari, que eu já mencionei, a gente também tem uma parceria com Import Genius, que é muito bom para ver dados de importação e exportação. E também o mesmo vale para o Abrams Wiki, que trata de todos esses dados comerciais. E de novo, né, sempre que um jornalista chega até nós e fala: "Ai, putz, mas eu preciso de outra coisa que vocês ainda não têm acesso", a gente pode estabelecer parcerias novas, ir atrás com você. Um pouquinho da distribuição e promoção, então isso tem, eu acho que cada projeto
tem as suas diferentes necessidades, mas isso é só um pouquinho do que foi feito nos anos passados. Então, desde vídeos, que circulam por redes sociais, até o Gustavo, nosso, que ele estava o Gustavo Faleiros, que estava com a gente até esse ano, que era diretor da Rainforest Investigations Network, ele apareceu num quadrinho que circulou em, várias, escolas na Bacia do Congo. Então essa que está aqui também é a Glória, que foi uma das jornalistas que participou da bolsa. Então, bem bacana esse quadrinho. Também tem workshops, visitas a universidades, no Brasil, fora, em vários lugares. Então, o que estamos buscando, né? Estamos atrás de jornalistas que têm um histórico, que têm experiência em investigações, não necessariamente precisa ser de meio ambiente, mas que tem um histórico comprovado de fazer investigações com, enfim, né, vão além da história de hard news, digamos. Também uma análise sistêmica, em vez de casos isolados. Então, mostrar como o projeto que você está propondo se conecta com fatores políticos, econômicos, dar um pouquinho do contexto de como a situação esteve nas últimas décadas, nos últimos anos. Eh, Investigações ambiciosas e de grande impacto. Então, a gente ama quando a gente lê numa proposta de tipo: "Eu estou escrevendo isso, porque eu acho que a partir das revelações da minha investigação, tal coisa pode mudar". E não necessariamente assim, isso não precisa ser fixo, né, a gente não vai te cobrar por isso, mas mostra aquele carinho extra em pensar do porquê fazer essa investigação, do porquê dedicar um ano, a esse tema. Também metodologias que sejam inovadoras e baseadas em dados. Então, a gente também adora parcerias, assim, quando os jornalistas fazem o trabalho junto com pesquisadores, com cientistas, que pensam numa forma diferente de coletar dados, de mostrá-los às audiências. Então, isso tudo é muito bom. E, de novo, colaborações internacionais são sempre bem-vindas e, e incentivamos isso. O meu último slide agora são de datas importantes. Então, 22 de maio é o prazo final para as inscrições, no RIN. Junho e julho a gente vai conduzir as entrevistas com os finalistas e também vamos anunciar quem foi selecionado. E 1º de agosto é o início da bolsa. Eu vou parar de compartilhar minha tela agora e passar a palavra a você, Flávio. Oi, pessoal, boa tarde. Agradeço aí a Fernanda e a equipe do Pulitzer pela oportunidade aí de compartilhar essa experiência, né, nesse último ano que mudou muito a minha carreira, mudou muito a minha visão de mundo, né? Hoje eu me pego pensando, puxa, como eu nunca tinha ido fazer uma investigação na Amazônia aí com mais de 20 anos de carreira, né? E, e, e hoje eu sei que não se pode ser um jornalista completo se você não olhar para essa parte do país, não entender, ou buscar pelo menos entender o que está acontecendo com as populações, com a situação do meio ambiente e a importância disso não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, né? É muito interessante porque logo quando a gente vai fazer a inscrição, né, você fala, puxa, mas são, são bolsas para a bacia do Rio Congo, né, sudoeste da Ásia, né, e aí, né, só aí você já tem um aprendizado de, olha, a gente tem uma faixa territorial com problemas semelhantes que a gente
pode, às vezes, encontrar uma solução aqui que pode repercutir nos outros lugares, né? Então, assim, são tantos aprendizados, né? A gente ficaria aqui dias e dias aqui para contar todos, né? Não é possível. Esses mais imediatos, mas outros também depois dos trabalhos de campo, né? E então eu vou contar, acho que meio que cronologicamente aí como foi a minha bolsa, né? E aí colocando aí de repente a, as experiências, né? Antes de fazer a aplicação, eu trabalhava principalmente na cobertura de emendas parlamentares, né? Eu estava na editoria de política da Folha de São Paulo e nos 5 anos anteriores tinha concentrado muito meu trabalho em olhar esse tipo de mecanismo orçamentário, né? A princípio tinha feito muitas matérias de campo lá no Nordeste, na área ali de atuação de uma estatal chamada Codevasf, que é a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba, que tinha virado um canal de investimento das emendas parlamentares para abrir estrada, distribuir máquina e para os redutos políticos dos congressistas, né? E aí, então, quando eu estava desenvolvendo aí, procurando novas frentes aí dentro dessa pauta, eu vi que havia um grande fluxo de dinheiro para a região norte do país por meio de um programa militar chamado Calha Norte, que foi criado na década de... Foi criado nos anos 1980 com uma finalidade estratégica de defesa. Então, a ideia era povoar e desenvolver as fronteiras, e isso garantiria uma certa segurança estratégica para o país. Só que esse programa, a exemplo da Codevasf, foi totalmente desvirtuado para que o dinheiro das emendas parlamentares dos congressistas pudesse fluir para os redutos eleitorais dos congressistas, né? Então, eu percebi que havia aí muito dinheiro sendo entregue para as prefeituras municipais e governos estaduais para abertura de estrada e para compra de máquinas pesadas, né? Não eram tratores, não eram arados, não eram equipamentos aí agrícolas, implementos agrícolas, né? Eram pás carregadeiras, motoniveladoras, tratores de esteira, que também são usados não só na agricultura, mas também para desmatar e em garimpo ilegal. E é muito diferente também o impacto da abertura de uma estrada no Nordeste e a abertura de uma estrada no meio da floresta tropical. Então, eu publiquei uma matéria com um levantamento inicial no começo do ano passado e logo em seguida foi aberta o concurso da Bolsa do Pulitzer. E aí eu falei, puxa, eu preciso olhar como que esse dinheiro todo e essas máquinas e essas estradas estão impactando o meio ambiente, porque assim, é um volume de dinheiro bilionário. Então, há um grande risco aí de que a gente esteja tendo um prejuízo ambiental e não só né, vamos dizer assim, da qualidade do dinheiro. Quer dizer, antes eu estava muito focado em olhar corrupção, em olhar a qualidade das obras em si. Quer dizer, de repente eles faziam lá uma estrada, lá em Petrolina, que depois de 2 semanas já estava esfarelando, já estava pregando no pé das pessoas, né? A ideia, né, o projeto que eu apresentei para o Pulitzer foi olhar sob um aspecto diferente, olhar o impacto desses investimentos públicos no meio ambiente, né? E aí, então, esse Flávio, foi o projeto que foi... Oi? desculpa te interromper, é que eu te mandei mensagem no privado, mas o pessoal falou que o seu volume de áudio tá super baixinho. Você acha que talvez tirando o fone, melhora?
Agora eu não sei se é minha internet ou a sua. Vocês estão me escutando ainda, pessoal do chat? Beleza. Ah, voltou. Voltou. E aí, tá Show. melhor agora? Tá ótimo. Tá Sim. melhor a altura? Se não tiver legal, por favor, deem um alô aí. Mas deu para ouvir? Querem que eu repita ou continuamos? Acho que deu pra ouvir, só tava meio baixinho, mas agora tá perfeito. Mas tá muito custo. Tá bom. Beleza, deixa eu ajeitar aqui então só a tela aqui para não ficar muito. Bom, e então foi quando então eu, né, apresentei. Foi quando então eu apresentei o projeto, né, de então olhar esse investimento das emendas parlamentares na região norte, né, na região da Amazônia Legal, né? Então, assim, eu já tinha um pré-levantamento, né, os números, né, de valores, já tinha um certo conhecimento do funcionamento do programa, né? E aí, dentro da minha proposta, a ideia foi: vamos descobrir, fazer um volume, fazer, vamos dizer assim, um levantamento bem completo sobre o total de máquinas entregues, né? O total de obras de pavimentação feitas, procurar casos, ver nos casos concretos, né? E ir a campo para ver a aplicação disso. Porque a primeira matéria que eu tinha publicado em, em janeiro do ano passado era uma matéria basicamente de análise de sites orçamentários e tal. Mas para essa matéria, para o projeto do Pulitzer, a ideia era ir para campo e ver várias obras e conversar com as pessoas e não só fazer uma matéria que tivesse como fundamento os sites orçamentários, né? Que diziam muito, mas quando a gente chega no campo, na realidade, tudo ganha um outro contorno e a gente precisa ouvir as pessoas, né, que estão sendo afetadas ali por aquela situação. Então, eu apresentei o projeto e aí o projeto foi aprovado, né? E aí, logo no começo, né, veio aquela preocupação, né? Puxa, mas eu não sou um repórter que está familiarizado com a terminologia, com as questões ambientais, quer dizer, tinha um conhecimento mais básico do básico, né? A minha especialidade era administração pública, investigação de corrupção, e aí eu pensei, bom, mesmo que eu veja um caso, eu não vou ver se está sendo desviado dinheiro dessa obra pública, entendeu? Eu vou ver se isso está causando um prejuízo ambiental. Mas como é que eu vou ver isso? Como é que eu vou chegar nas fontes? Como é que eu sabe, eu vou para o meio da Amazônia? Que eu preciso, que eu preciso fazer, né, para chegar lá em segurança? E aí, o que assim, isso que a Fernanda contou, né, desse apoio, assim, principalmente no começo, se realizou de uma maneira incrível, porque essa equipe do Pulitzer Center é fantástica. E, e é tanto assim, quer dizer, nas aulas que a gente tem, né, você vai lá, tem a aula, tal, não sei o quê. Aí depois você passa a ter um atendimento individualizado, né? Um membro da equipe é destacado para ajudar especificamente no teu problema. Então, você está lá com uma planilha, com um dado que está difícil de destrinchar, de entender. Então, você tem, como a Fernanda falou, você tem um professor particular, você tem um analista de dados para chamar de seu. E aí você tem o privilégio, né, de ter uma pessoa altamente especializada analisando aquele seu dado que parece uma coisa indecifrável e você vai ter ali uma solução para aquela questão e,
E aí, então, você tem, vamos dizer assim, todo esse aparato para ter uma tranquilidade na área técnica, né? Então, às vezes a pessoa pode pensar, puxa, mas eu não, né, não conheço tanto essa área. Assim, fiquem tranquilos, porque o Pulitzer, ele te dá todo o apoio necessário. Assim, por exemplo, né, a questão da segurança no trabalho na floresta, né? A gente teve sessões, né, com uma especialista nessa área, que foi a Melissa Menezes, né? Então, a gente teve várias sessões de preparação, e inclusive, você, vamos dizer assim, pode tirar dúvidas, se for necessário, em campo mesmo, né? Você está ali em campo, de repente, com uma dúvida, com uma questão, você pode... assim, gente, realmente é uma disponibilidade da equipe do Pulitzer total. Então, isso dá muita tranquilidade na hora de realizar o trabalho, na hora depois que você volta também. Então, isso foi a primeira coisa assim que me deixou muito feliz e muito tranquilo para não, vamos dizer assim, não cometer uma impropriedade, não errar em um assunto mais técnico ou numa questão mais complicada, né, que não era da minha área de cobertura tradicional. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto que eu queria comentar com vocês, porque a gente tem, né, uma meta, né, que eu acho que deve ser de todos aí, que é ir para campo, né? E isso toma muito tempo, né? Então, é algo que eu acho, é o segundo tema que eu gostaria de trazer para vocês, que a gente gasta muito tempo para... Às vezes você gasta 3 meses para organizar uma viagem de uma semana, né? Exatamente porque você não pode perder tempo quando você está numa viagem como essa. Você não pode expor as pessoas que estão te ajudando, né, nessas coberturas. E, e para a segurança, né, você tem que adotar uma série de medidas, fazer uma série de conexões ali, de preparações, para que você não fique também exposto ali desnecessariamente, porque você não programou bem a viagem, ou você não conectou bem vamos dizer assim, não planejou muito bem vamos dizer, a ida de um lugar para o outro, né? Porque é interessante, né? Assim, a gente tende a ir a lugares que muitas vezes não tem conexão por estrada, né? Então, ou você tem que ir de barco, na maioria das vezes a gente vai de barco, ou vai ter que ir de avião, né? E tem muitas coisas imprevisíveis, porque é a natureza que vai ditar o ritmo do trabalho da equipe. Se a natureza tiver, vamos dizer assim, favorável, e até nisso, né, a gente tem que pensar, quer dizer, se você for para a Amazônia no período de chuvas, é uma Amazônia. Se você for para a Amazônia no período da seca, é uma Amazônia completamente diferente. As viagens pelo rio são diferentes, a duração é diferente. Então, assim, a preparação ela toma muito tempo, né? Então, é algo que eu gostaria de comentar com vocês, que por isso que é importante ter um projeto, vamos dizer assim, o mais detalhado possível, para que depois você possa fazer as adaptações conforme a demanda vier, ou uma coisa que seja mais, vamos dizer assim, você estabelecer um programa, mas chega no campo, você às vezes tem que mudar, né? Porque simplesmente porque o rio baixou e você não vai ter como chegar naquele lugar de barco mais. E aí você vai ter que ter um plano B, então você tem que ter o plano A e o plano B, né? Já também nas viagens, então é algo que assim, fez tomou bastante tempo, né, do meu trabalho. Mas aí, assim, quando a gente vai a campo
e, e se depara com aquelas situações todas, você vai, às vezes, com uma, duas pautas e volta com 4, 5, e às vezes até mais, mas que você tem que entregar o trabalho ali, você não pode, naquele momento, continuar, vamos dizer assim, outros assuntos, né? Mas é incrível, porque, por exemplo, a gente foi para uma cidade chamada Tapauá, que fica no sul ali do Amazonas. E é uma cidade que, de barco, né, se você for com um barco de regular, de linha, né, você demora 4 dias para chegar, né? E aí, assim, é muito difícil o acesso, mas como é uma cidade que não é muito visitada, né, você chega lá e as pessoas estão querendo falar, as pessoas estão querendo contar, e você chega, vamos dizer assim, com uma possibilidade de abordar temas assim que você não tinha previsto, que é incrível, né? Porque é de muito difícil acesso. Se você vai lá com um olhar de jornalista, um olhar aberto, né? As pessoas também vão te procurar e vão te ajudar, né? E aí, então, depois, né? Vamos dizer assim, a questão durante a execução, né? Do trabalho assim, a questão do orçamento, né? A gente, por exemplo, gasta muito dinheiro com barco, né? Então, por exemplo, nessa última viagem que a gente fez, a gente foi ali para Macapá, na capital do Amapá, e depois a gente foi para a ilha de Marajó. O custo só de barco ficou em R$ 10.000. Por quê? Porque você tem um custo do combustível, que é muito combustível, você tem o custo do barqueiro. Normalmente, o barqueiro que vai te acompanhar, ele também precisa dormir no lugar onde você vai ficar, porque não compensa para ele voltar. Então, você tem as diárias do barqueiro também. E, e assim, não há, não sei, eu tenho certeza que num orçamento normal de uma redação, esse barco nunca daria para ser incluído, entendeu? É uma viagem que, assim, muito dificilmente numa redação esse orçamento seria aprovado, né? Então, com a bolsa do Pulitzer Center, vocês vão ter oportunidade de chegar em lugares que, assim, acredito que não vai, muito dificilmente você vai ter uma outra oportunidade de chegar, né? Então, o fellowship, eu tenho certeza que ele me trouxe oportunidades únicas na minha carreira, né? Porque, por exemplo, você também às vezes está num lugar e aí, como aconteceu na primeira viagem que a gente fez para o Acre, né? É até interessante porque eu tive muitas ajudas de indígenas, né? E de associações indígenas. E eu sempre perguntava, né? Olha, mas quanto vai custar essa passagem, essa viagem de barco aqui? Aí eles falavam, não dá para saber, porque nem dá para saber se dá para chegar no lugar de barco, entendeu? Porque o rio está baixando, na semana que vem, se chover, a gente pode ir de barco, mas se não chover, não vai ter como ir de barco, né? Então, não posso te passar um orçamento. E aí a gente, não, mas tem que ter, vamos pensar no melhor cenário e no pior cenário. E aí a gente, quando a gente chegou, o rio baixou mais, a gente teve que pegar um avião, né? Felizmente havia entre Cruzeiro do Sul, que é onde a gente estava, e Porto Walter, havia uma linha regular, né? De voos, e aí a gente gastou R$ 600 por cabeça, né? Para fazer esse trajeto. Então, um trajeto que demoraria, vamos dizer assim, 8 horas de barco, a gente fez em 20 minutos, né? E aí, quando a volta, que era rio abaixo, já era mais tranquila e a gente voltou de barco, né? Mas a gente teve, então, essa possibilidade de reformulação do orçamento, porque a gente tinha a bolsa e a gente, quer dizer, não dá para a gente perder essa chance, não dá para a gente esperar o rio encher de novo, né? Então, quer dizer, tudo isso daí demanda uma preparação e
vamos dizer assim, um estabelecimento de alguns cenários para chegar a campo. Aí, agora pensando, quer dizer, no tempo aí de produção das reportagens e a parte, vamos dizer assim, na edição final, né? Aí também nesse momento também apoio total do Pulitzer, entendeu? E aí entra uma parte até de pensar em como chegar às audiências, que materiais a gente pode fazer, e aí a Fernanda, né, tem a equipe de engajamento que também, sabe, o pessoal te ajuda, vamos pensar juntos, né? No nosso caso, por exemplo, a Fernanda sentou com a equipe de audiência da Folha, assim, e aí, sabe, vamos pensar juntos, e aí, então, quer dizer, em todas as etapas, no pré, no durante e na etapa final, você tem um apoio total da equipe do Pulitzer, né? E a coisa funciona realmente numa parceria constante, sabe? Então, assim, não tem etapa do trabalho na qual você não conte com apoio, né? E no nosso caso, né, a gente teve esse resultado aí que a Fernanda comentou, né, que foi que depois da publicação das reportagens, um grupo de ONGs, né, a Transparência Internacional, a Seção Brasileira da Transparência Internacional, a Transparência Brasil e a Contas Abertas, eles pegaram o nosso material e levaram por um processo que está em curso lá no Supremo Tribunal Federal sobre emendas parlamentares, falando, olha, as emendas estão sendo usadas para abrir estradas que estão desmatando e invadindo terra indígena e assoreando, bloqueando rios, né? E aí, então, o ministro Flávio Dino determinou que o governo federal bloqueasse o fluxo de emendas para obras que tenham algum tipo já de multa ambiental ou algum tipo de restrição dos órgãos de meio ambiente, né? Como foi o caso das, das estradas que a gente foi visitar, né? Nos dois casos já havia uma multa, né, por desrespeito ao meio ambiente, e essas obras, né, continuavam contando com recursos aí de emendas. E aí, então, a decisão do ministro Flávio Dino foi, olha, essas obras não podem receber mais recurso público. E aí, então, quer dizer, foi até um impacto que a gente não esperava, né, porque não tinha como prever, né, que a gente ia ter essa confluência aí de situações, né? As ONGs vendo as matérias, o processo lá no Supremo Tribunal Federal em curso, né? E o ministro Flávio Dino atento, né, a esse pedido das ONGs e já determinando aí uma medida concreta, né, de uma regra aí para essas obras aí que estejam violando aí o meio ambiente. E aí também o Pulitzer então ajuda também vamos dizer assim, a dar maior ciência desse impacto em várias esferas, né? Então você tem também aí um impacto que passa a ser distribuído aí também pelas ONGs e associações de indígenas, quer dizer, eu acho que é muito feliz, né, o nome que se dá à iniciativa, que é uma rede, né? E tudo que aconteceu foi realmente em rede. Então, a gente estabelece colaborações, de repente aparecem parceiros que você nem imaginava, e aí você tem um impacto, né, de uma articulação da sociedade, que é Pulitzer Center, imprensa, ONGs e Poder Judiciário, que acabam resultando aí numa regra que vai proteger o meio ambiente, né? Então, mas, quer dizer, isso tudo não foi de graça, né? Foi porque a gente teve esse trabalho de preparação, né? Que demorou, no meu caso, aí, quase 5 meses, né? E depois a preparação para as viagens, a execução de campo, a volta, né? A edição das matérias, e aí depois, né? Sentar com o pessoal do Pulitzer Center para pensar como é que nós vamos distribuir esse conteúdo, para quem nós vamos, quem são os nossos públicos prioritários, tal. E aí depois, então, esse resultado.
E isso, né, tudo foi muito intenso, né, dentro de um ano. Mas a coisa aconteceu assim, os impactos, né, além desses impactos que a gente teve aí para a sociedade, no meu caso pessoal também, né, tendo em vista esses resultados, eu acabei recebendo uma promoção dentro do jornal, né, eu era repórter da editoria política e fui promovido a repórter especial, né, e então, né, teve também esse impacto objetivo na minha carreira, né, e se abrir para mim todo um novo mundo aí, um novo campo de apurações, né, de colegas novos também que eu fiz aí ao longo desse tempo todo, né? E então assim, gente, e tem impactos que eu nem sei dimensionar ainda, porque sabe, é tanta coisa, né? Mas eu assim queria deixar para vocês então essa experiência, né? Daria para a gente ficar falando aqui um ano ainda das experiências de campo, as coisas que aconteceram, os perrengues resolvidos e tal. Mas a gente tem 20 minutos e eu acho que, na verdade, a prioridade é responder as questões de vocês. Né? Então, obrigado aí pela, pela oportunidade e estou à disposição. Boa, muito obrigada, Flávio. Muito bom te ouvir. Vamos abrir então para perguntas. De novo, lembrando, pessoal, que vocês ou podem levantar a mão e falar a pergunta no microfone, ou eu vou começar a ler as perguntas que foram enviadas aqui no chat. Eu vou repetir a pergunta, porque como vai ter a gravação e tal, só para todo mundo saber sobre o que estamos falando. Bom, a Ana está perguntando. Minha dúvida é: e o projeto a ser proposto para o RAN precisa ser algo abrangendo mais de uma reportagem, uma série, por exemplo? Ou pode ser um projeto ambicioso para uma reportagem que, eventualmente, pode se desdobrar em outras? De algo relacionado a problemas ambientais que não teve cobertura na mídia até o momento e pode gerar impactos locais. É, Ana, você pode propor uma reportagem, uma grande reportagem, digamos. Mas, e aqui também é legal essa sessão, porque é sinceridade absoluta. Os projetos que mostram uma série acabam não tendo prioridade, mas ganhando pontos, digamos, sabe? Porque daí a gente vê que os jornalistas vão desdobrar esse assunto em várias reportagens, que eles estão abordando esse assunto de diferentes ângulos, de diferentes maneiras. E como é uma dedicação exclusiva por um ano, normalmente a nossa expectativa é que mais do que uma reportagem seja publicada pela Bolsa. Mas também não é negócio fechado se só for uma também, sabe? Se for uma reportagem incrível, isso tá ok. E você falou sobre impactos locais. Sim, ótimo. Igual, o slide também do impacto foi justamente para ilustrar que, né, não precisa ser uma mudança de lei, uma coisa gigante. Impactos locais são sempre bem-vindos, necessários e pensar neles é muito importante. Vamos lá, para o Bruno. A pergunta dele é, opa, no caso de eu estar em uma redação tradicional, mas no projeto propor uma parceria com um veículo especializado, projetando essa migração, tudo bem? Ou preciso estar no veículo que pretendo publicar? É, Não, Bruno, acho que isso é um acordo entre você e o lugar que você está trabalhando no momento. Mas, de novo, relembrando que essa bolsa é uma bolsa em tempo integral. Então, a sua produção tem que ser exclusiva para assuntos relacionados ao meio ambiente, assim, sabe? Não teria como você tocar, por exemplo, dois empregos ao mesmo tempo, sabe? Trabalhar em um veículo e fazer freela com a bolsa para outro. Então, nesse sentido, você teria que estar dedicando a maior parte do seu tempo integral, à produção das reportagens da bolsa. Isabel, eu vou dar a palavra a você, só deixa eu ver aqui como fazer isso, rapidinho. Boa, acho que agora Acho que foi. Vocês me ouvem? sim. É,
Fernanda, Flávio, obrigada pelas explicações. Uma pergunta rápida, né? Eu entendi, então, que a Bolsa começaria já em agosto, né? A gente tem aí, e ela dura um ano, mas a gente tem, a partir do segundo semestre, a intensificação da campanha eleitoral, temos uma eleição no meio do caminho. Então, a minha pergunta é um pouco para entender, assim, o quanto a proposta inicial ela pode ser adaptada ao longo do caminho, né? Conforme, enfim, coisas acontecem, porque eu acho que a eleição tem potencial de mover, de mexer muito com vários temas da área ambiental, né? Inclusive dependendo do que acontecer, do resultado dessa eleição, para o primeiro semestre do ano que vem. Então, eu queria entender um pouco isso, assim, qual é a flexibilidade, o quanto dá para ir, né, é, mudando o projeto e os planos ao conforme os fatos se desenrolam. Boa, obrigada. Flexibilidade total, assim, a gente entende o jornalismo, eu acho que é uma das áreas mais dinâmicas que existem, então, sempre vai ter, digamos, o seu projeto vai ser a estrela norte que vamos, né, que vai nos guiar, mas sempre dá para conversar, sugerir coisas novas no meio do caminho. Flávio, até lembro que o seu projeto tinha esse balanço muito grande entre a abertura de estradas e as emendas, né? Mas daí o foco principal acabou sendo, analisar as emendas em si. Não sei se você quer falar um pouquinho desse processo. É, a ideia, né, era, vamos dizer assim, fazer um mapeamento das estradas e, e chegar, assim, de uma maneira mais, vamos dizer assim, completa, tentar ter um mapa completo de todas as estradas financiadas com emendas e etc e tal, né? E aí, assim, a gente quando foi entrar no detalhe, né, do volume de estradas e da qualidade, né, de que a gente tinha de informação, a gente percebeu que, por exemplo, havia muitas estradas que estavam constando como obras de pavimentação, né, na via rural, mas na verdade eram dentro da cidade, né? Então, a gente teve que reduzir a expectativa, né, quanto a chegar vamos dizer assim, um volume total de estradas e se contentar com descobrir o total de máquinas entregues, né? Então, a gente conseguiu fazer uma matéria dizendo que, o primeiro lugar, o volume de emendas ele era muito baixo em relação para o meio ambiente, era um volume de emendas muito baixo, né, para os órgãos, para o Ministério do Meio Ambiente, e em contrapartida você tinha um volume muito maior para a entrega de máquinas para outros ministérios nessa área. E a gente conseguiu mapear todas as máquinas que foram entregues, né? Foram quase 2.000. Então, quer dizer, você gasta muito mais dinheiro para entregar máquinas que podem ser usadas para desmatamento do que verbas efetivas para a proteção do meio ambiente, né? Então, a gente teve que reduzir a expectativa. Olha, não vamos dar conta de fazer o panorama geral de todas as estradas e mostrar, mas por meio da questão das máquinas, a gente conseguiu chegar a casos concretos em que essa entrega de o prefeito ou a secretaria estadual usava a máquina para desmatar, usava a máquina para fazer uma via que ia invadir uma terra indígena, a máquina ela era usada para fazer um leito ali de estrada que ia bloquear um igarapé, um córrego, né? Então, assim, isso realmente, às vezes no curso, né, do trabalho, você tem que fazer uma reorientação. E foi exatamente algo que surgiu do trabalho, né, da gente fazer uma primeira planilha com todas as estradas. E aí o colega da rede, né, o Federico, né, que é especialista em dados, em georreferenciamento, né? A gente olhou, né, a Fernanda também participou disso, né? A gente olhou e falou, puxa, mas assim, tem estradas que
começam na cidade, depois vão para a área rural, quer dizer, a gente não vai conseguir dentro de um ano fazer tudo, entendeu? Então, e aí tudo bem. Então, vamos focar em outras coisas, vamos olhar por outros ângulos, né? Então, vocês vejam que foi algo que realmente, a partir do, estava destrinchando ali o dado, chegou num momento ali, olha, por aqui não vai dar certo, então vamos focar outro e aí deu tudo certo, né? Então, esse eu acho que é um bom exemplo aí de como você pode mudar caminhos, né, e readaptar aí a rota conforme a própria apuração vai evoluindo, né? Boa. A próxima pergunta que eu tenho aqui é do Thiago, que está perguntando: a proposta pode incluir uma série televisiva, além da publicação no portal, caso o veículo seja multiplataforma? Sim, todos os formatos são muito bem-vindos. Série televisiva, podcast, tudo. Então, com certeza. Passando para a pergunta do Ítalo. Eu tenho um podcast de outra bolsa que ganhei. É interessante para o REN propor uma segunda temporada? Não tem veículo com redação, é um podcast independente. Ítalo, acho que na sua pergunta, cada caso é um caso. Eu acho que assim, eu não sei, né, quantos ouvintes tem o seu podcast, então eu não vou dizer, teria que ter uma parceria com algum veículo, por exemplo. Os podcasts do Chico Felice atingem mais pessoas em mídias sociais do que se eles fossem publicados em muitos veículos. Então, assim, depende muito, mas uma recomendação minha seria talvez procurar um parceiro, algum veículo parceiro para vincular essa segunda temporada, eh, e tentar estabelecer uma parceria na hora de enviar a proposta. Uma pergunta da Mariana. Se o tema proposto estiver ligado com um projeto de mestrado, pode ser feito ao mesmo tempo? Sim, Marina, pode sim, ser feito ao mesmo tempo. A gente teve, inclusive, um projeto incrível da Bruna Brunowski, que está trabalhando com o joio e o trigo, que no mestrado dela ela estava investigando o Fiagro e ela fez uma reportagem investigativa incrível sobre mecanismos de financiamento, né, de desmatamento. Então, isso não teria problema, a gente só volta à dedicação grande para a bolsa e para os temas da bolsa. Vamos lá, agora para a pergunta do Carlos. Fernanda, minha proposta é desenvolver uma série de reportagens como um projeto piloto, com objetivos de estruturar, dentro de uma revista semanal, um núcleo dedicado ao jornalismo investigativo, com foco na Amazônia. Você acredita que esse formato se encaixa no RIN? Entendi, Carlos. Então, por exemplo, você usaria a série de reportagens que o fim seria como um produto que criaria uma revista, que não foi criada, pelo que eu entendi ainda? Eu acho que a minha recomendação aqui, se eu entendi bem a sua pergunta, é focar no projeto, é focar na série de reportagens em si, eh, n nesse primeiro momento, e como ela vai ser apresentada no futuro. Claro que você pode incluir isso na sua proposta, as ambições para essa série e tal, mas eu acho que nesse primeiro momento, de candidatura, o que a gente está mesmo atrás é dessas histórias fortes, com potencial de impacto e tal. E daí, como elas serão apresentadas, acho que daí é um segundo momento, mas que super vale já colocar na proposta o que você está visualizando e como você queria, que esse produto aparecesse. Vamos lá. Outra dúvida vinda da Marina. Não ficou claro para mim se pode trabalhar seguindo a publicar matérias de temas ambientais que não têm a ver com a proposta do RIN e, paralelamente, fazer o projeto do RIN. É, também não é assim que não pode. Eu acho que o que a gente pede é prioridade ao projeto do RIN, sabe? Então, por exemplo,
ficaria difícil conciliar o trabalho de breaking news com o projeto do Ryan. Mas se você tá nessa pegada de coisas ambientais e, enfim, alguma, sabe, quer publicar alguma matéria ambiental que não tem a ver com o projeto, eu acho que isso é ok, mas o que pedimos do jornalista é que dedique a maior parte do seu tempo à bolsa. Fernanda, posso fazer um comentário? Claro. E isso é muito bom quando você está numa redação que te demanda muito, né? Que aí você tem também uma grande, né? Você está numa equipe, normalmente nas redações, as equipes são pequenas, então tem uma grande tendência aí, muitas vezes dos chefes pedirem, olha, mas espera aí, você não tem como dar uma ajuda aqui, aconteceu uma emergência, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí você tem o argumento que é o seguinte, olha, a gente assinou um acordo com o Pulitzer Center que prevê dedicação exclusiva. Então, se toda hora que tiver uma emergência, eu tiver que sair da apuração, ou tiver que parar, né? É lógico que se acontecer uma hecatombe, um negócio, tudo bem, o próprio Pulitzer Center vai entender, mas se não, você dentro das redações, toda hora aparece uma emergência e aí você vai acabar saindo do projeto e tem um período, principalmente no início, de preparação, né? Que você tem toda semana, praticamente, você tem uma atividade, né? Você tem uma reunião mensal no final, última, né? Não sei se vai continuar, mas a gente tinha também uma reunião mensal, além das reuniões de preparação. Então, esse acordo com o veículo, ele é bom porque também te protege de não ser tirado da cobertura das apurações, né, ambientais no período. Você tem um argumento, olha, mas é que a gente assinou um acordo e esse acordo prevê dedicação exclusiva, então a gente tem que honrar esse acordo porque é necessário você ficar totalmente imerso, né, na sua pauta, no seu projeto, né? Porque senão ao longo né, as coisas vão aparecendo, aí um pede uma coisa aqui, outro pede outra coisa ali, e quando você vai ver, você já perdeu o foco, né? Então, essa, essa regra, eu acho que é uma regra de ouro aí, que ajuda muito aí, até internamente, a você estar realmente comprometido e ter um argumento, né, sem querer, né? É muito difícil dizer não aos chefes, né? Mas quando você tem essa carta aí, você pode usar e aí as coisas ficam você não passa a ser mal visto, porque, né, um acordo com o Pulitzer Center tem que ser honrado, né? Todo mundo tem que entender isso dentro das redações. E traz resultado, né, Flávio? Todos os impactos incríveis que seu projeto tem gerado, vai continuar a gerar as 6 milhões de visualizações que você acabou de me falar que um vídeo conseguiu. Então, eu acho que também o pessoal da redação vê isso, que não é, assim, só mais um projeto. Ele precisa ser tratado como um projeto especial e, para isso, ele requer tempo, né? Eu acho que todos nós temos isso que é como produzir jornalismo investigativo com essa falta de tempo. Então, eu acho que o Ariane busca criar as condições para que esse jornalismo especial possa nascer, possa existir, possa continuar. É, então, acho que essa é uma boa. É, é bom jogar isso nas discussões também. Pergunta vindo de Josineide. O projeto prevê a subcontratação de fotógrafo ou alguém que opere drone, por exemplo? Então, Josineide, isso se encaixaria, por exemplo, no valor de US$ 8.000 que eu falei. E não apenas para fotógrafos ou pessoas que operem drone, mas digamos que você queira contratar um analista de dados, qualquer parceiro, alguém que crie uma landing page especial para promoção do seu projeto. Então, isso entraria nesses custos. Respondemos todas as perguntas? Desculpa, pessoal, estamos 9 minutos atrasados, mas tem mais alguma coisa que a gente pode responder? Dou-lhe uma. Bom.
Quantos serão selecionados? Marina, esse ano a gente está prevendo que 10 pessoas sejam selecionadas. Em todas as regiões, né? E também 2 pessoas serão uma bolsa mais internacional, então fazendo com propostas mais transfronteiriças e tal. E pode só repetir a data do anúncio da seleção? Vixe, tá nos meus slides, eu perdi a minha colinha aqui, mas eu acho. Gente, eu já fechei os meus slides aqui. Mas começa em agosto, então todas as entrevistas e tal, todo esse processo vai rolar, eu acho que entre junho e julho, por aí. Mas tá tudo na página do Ariane, que eu também vou linkar quando eu enviar a gravação desse vídeo para vocês e, e também outras informações. Boa, Ana, arrasou. Isso mesmo. Muito bom. Então, 22 de maio, prazo final, junho e julho, entrevistas para finalistas. Muito bom. Só mais uma coisa. Tiago, 10 de todos os países. Sim, 10 de todas as regiões, das 3 regiões, e 2 propostas internacionais. As pessoas da carta de referência, sim, sempre falando profissionalmente. Se você quiser anexar, bom, é que é mais comum pessoas que trabalharam com você, mas você fez uma pergunta sobre mestrado, então poderia ser, por exemplo, pessoas que você teve algum relacionamento acadêmico com essa pessoa e tal. Isso seria ok. É, E a última pergunta aqui do Tiago. O valor integral do salário do jornalista vai para a redação substituir um valor para executar a proposta? Fiquei com essa dúvida da aplicação. Tiago, depende. Eu não posso te dar uma afirmação muito concreta aqui, porque, por exemplo, como as negociações acontecem, é que, de novo, né? Eu falo, oi, eu sou a Fernanda, jornalista, eu vou trabalhar para veículo X me paga X todos os meses para ser jornalista para eles. Daí isso também é uma negociação com o Pulitzer. Se esse valor X que você se propõe, se está dentro do mercado daquele país, então tem muitas coisas a serem consideradas aí, mas basicamente o que a gente fala por linhas gerais é que cobre o salário do jornalista por um ano, e daí tem aquele valor de US$ 8.000 à parte para execução da reportagem que a gente estava conversando. Fernanda, posso só dar uma contar do nosso caso concreto lá na Folha? Claro. E pode ser que o veículo decida, né, usar o valor que seria para cobrir a remuneração do jornalista no projeto. Então, por exemplo, lá na Folha, o recurso que foi destinado ao jornal para essa questão foi utilizado para contratar uma colega, que foi a Júlia Gouveia, que foi a minha parceira aí nas reportagens, né, junto com o Henrique, junto com o Jorge Abreu, o Pedro Labigalini, né? Então a Júlia, ela foi contratada pela Folha para trabalhar, né, no projeto com a verba que o Pulitzer tinha destinado para o jornal cobrir a minha remuneração. E ainda uma parte do valor também foi usado para cobrir outras despesas de viagem e outras coisas. Então, quer dizer, o veículo ele pode ter um comprometimento total, né, de inclusive usar todos os recursos no projeto. Então, também é uma possibilidade e lá para a gente funcionou muito bem. Sim, total. E, e não sei se alguém tiver, assim, com um certo receio de tipo, ai, putz, mas eu não estou com a Folha de São Paulo, por exemplo. Ou tipo, os recursos precisam ser manejados de outra forma. Tem muito freelancer que trabalha com a gente, daí também o pagamento do salário é designado diretamente para o jornalista, entendeu? Não vai para o veículo e depois para a pessoa. Pode ir direto. Então, enfim.
tudo isso, de novo, né, negociado, cada realidade é uma, mas daí a gente conversa. Beleza, pessoal? Muito obrigada, brigadão pela participação. Obrigado, É, pessoal. nos vemos na próxima. Qualquer coisa, enviem e-mails. E até a próxima. Obrigadão, Flávio. Tchau, tchau. Tchau. Muito obrigado, pessoal.